A graça e a paz, irmãs da classe Mulheres Adoradoras, também você que está acompanhando essa aula. Hoje, dia 12 de dezembro de 2021, nossa igreja está celebrando o Dia da Bíblia e também a Ceia do Senhor. Por isso, não teremos as salas de EBD, estamos todos juntos no culto. E esta aula, então, segue a sequência que nós estamos estudando na classe, com as 7 declarações de Jesus, citadas por João no Evangelho, que leva ao seu nome. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esse momento em que podemos celebrar esse dia tão importante, o Dia da Bíblia. Fato é que todos os dias o Senhor tem para nós uma porção dos teus princípios, da tua vontade, de quem o Senhor é, da sua revelação nas Santas Escrituras. Obrigada, Senhor, porque durante tantos anos a tua palavra permaneceu pronta para nos aconselhar, para nos consolar, para nos ensinar. Obrigado a Deus, porque ela permaneceu disponível para nós. É a vontade do Senhor sobre a nossa vida e nós te louvamos, Deus. Muito obrigada, Senhor. E nesse momento pedimos a Ti que nos dê entendimento para compreendermos as Tuas Escrituras, a Tua vontade, aquilo que o Senhor quer revelar para nós hoje. Fica conosco, Deus, e que essa palavra seja alimento para a nossa vida nesse dia. Obrigada pela revelação de quem Jesus é, porque Ele deixou isso bem claro na Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelos homens que o Senhor escolheu e inspirou para que escrevessem a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Nós agradecemos por esses irmãos preciosos, nossos irmãos em Cristo, e nesse caso específico, pela vida de João, o apóstolo João, amigo íntimo de Jesus, discípulo amado, e que, inspirado pelo Senhor, escreveu esse evangelho tão maravilhoso. Que Ele nos alcance nesse dia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, nós temos no livro de João as 7 declarações de Jesus, o Eu Sou, e hoje nós estamos na 5ª declaração. Vamos estudar quando Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. E foi no momento em que algo muito difícil estava acontecendo, que inclusive fez Jesus chorar. Um dos poucos momentos em que nós vemos que Jesus chorou. Chorou quando viu Jerusalém, chorou quando estava no Getsêmani e chorou quando soube e quando viu Maria chorando também pela morte do seu irmão Lázaro. Então, abra sua Bíblia em João, capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 44. Aliás, vamos até o 47. Até o 47. Acompanhe aí na sua Bíblia essa leitura, essa narração deste episódio tão marcante que foi naquela época e que é para nós hoje. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre,
Há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava vivendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os discípulos disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio, que era o conselho dos principais líderes do povo judeu. Muito bem, nós temos aqui esta história verídica da ressurreição de Lázaro. E eu fico imaginando para aquelas pessoas que estavam ali, como foi isso acontecer, como seria se acontecesse nos dias de hoje, qual seria a
nossa reação diante de tudo isso. Mas fato é que esse grande milagre que Jesus fez teve o seu momento de grande dor e de grande sofrimento. E quantos de nós não passamos por isso? Não passamos por lutas, por desafios, por notícias que não esperávamos. Mas a palavra do Senhor para nós é: creia tão somente. Aqui nós temos esta narrativa que para muitos seria algo muito pesado, muito difícil, muito penoso, muito sofrido. Mas para nós que conhecemos a palavra do Senhor, diante do luto, diante da dor, diante do sofrimento, nós temos que ter uma visão diferente das coisas, dos fatos. Isso se chama cosmovisão. É uma visão que nós temos do cosmos, do mundo, baseada na palavra de Deus. É uma visão bíblica dos fatos. E isso nos faz compreender, mesmo sem entender, que Deus está no controle e que todas as coisas têm um bom propósito, porque assim o Senhor diz na sua palavra. Então, a cosmovisão cristã, ou a visão do mundo cristão, refere-se ao conjunto das distinções filosóficas e religiosas que caracterizam o cristianismo em relação a questões como a natureza da verdade, a existência do homem, o sentido do universo e da vida, os problemas da sociedade, entre outros. Ou seja, é a maneira como nós vemos os fatos, como nós encaramos as situações. E aqui nós temos então um fato, uma doença que levou à morte de um homem amado. E quais os aprendizados que Jesus estava querendo, que Jesus estava proporcionando àquelas pessoas e que servem para nós hoje? O texto diz que quando Jesus recebeu a notícia, Lázaro estava doente, ele ainda não havia morrido. Havia uma distância entre o lugar onde Jesus estava e onde Lázaro e as suas irmãs estavam. Então, naquela época não havia WhatsApp, não havia internet, as notícias não chegavam tão rápido. Então, foram selecionados alguns homens, algumas pessoas, para que fossem até Jesus levar essa notícia. Então, quando a notícia foi levada, ainda era a respeito da doença de Lázaro. Ele ainda não havia morrido. E vejam o que Jesus diz, né? Jesus recebeu essa notícia e disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Vejam só, mas Lázaro acabou morrendo. Mas o texto continua que o Filho de Deus seria glorificado por meio dela. Então vamos lá. Momentos de sofrimento, momentos de dor, de notícias inesperadas, de luto, servem para nos ensinar a aprender a esperar. Aprender a esperar o tempo de Deus, porque Ele tem o seu tempo, Ele tem o seu cronograma, que muitas vezes difere do nosso. Também, com os sofrimentos, nós aprendemos o que está no nosso coração. É revelado o que está no nosso coração. Vejam, as irmãs de Lázaro, diante desse sofrimento, diante dessa doença e depois da morte, e mesmo antes, com a doença, elas mandaram falar a Jesus, mandaram anunciar, elas foram procurar Jesus. Isso revelou o que estava em seus corações. Estava em seus corações a fé, a confiança que elas tinham em Cristo, e por isso mandaram avisá-lo. Elas foram até ele. E nós? O que nós fazemos diante de um sofrimento? Nós vamos até Jesus ou nós simplesmente esquecemos que ele existe e ficamos ali remoendo aquela dor, aquele luto, aquele pesar?
elas foram até Jesus. Esse momento revelou o que estava em seus corações. No sofrimento, nós também aprendemos a confiar em Deus. Confiar. A palavra fé, ela carrega dois sentidos: a confiança, mas também a ação. Confiar em Deus e também se dispor a agir conforme a orientação dele. Isso é muito difícil, não é fácil para nós, que nós queremos agir por nossa própria conta, queremos fazer aquilo que nós imaginamos ser o correto, mas aqui eles tiveram que agir de acordo com o que Jesus falou. Também o sofrimento nos aproxima de Deus, nos aproxima de Cristo. A palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que vivem segundo o seu propósito. Então Deus tem bons planos. A palavra do Senhor diz que são planos de paz, não de mal. E então é necessário confiar de fato nisso e descansar nessa verdade. E também, através de tudo isso, nós temos a revelação de quem Cristo é. O texto diz que Jesus seria glorificado e que as pessoas entenderiam que ele era enviado de Deus. Então vejam, o propósito não é apenas para aquele que está passando por uma situação difícil de sofrimento, mas para todos os que estão envolvidos e de maneira que o nome de Deus seja glorificado. Todas as coisas concorrem para o bem. Então, Jesus deixa bem claro que o propósito é para que eles crescem em Jesus. Como nós já vimos, o propósito de João, quando escreve esse evangelho, é trazer a igreja de volta para a doutrina de que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, e ele começa assim o livro de João. E esse milagre escolhido para ser relatado aqui, dentre tantos outros, como João diz no final do livro, se tudo o que Cristo fez, se todos os milagres fossem escritos, não caberiam no mundo todo. Então, ele escolhe esses, inspirados por Deus, para que realmente Jesus fosse, para que houvesse a convicção de que Jesus era o Filho de Deus. E esse milagre também, especialmente escolhido com esse propósito. E vemos aqui também que nós, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, precisamos desenvolver a consciência da presença de Deus, de que Ele está presente, de que Ele não nos abandona. Como nós vimos domingo passado, Jesus é o bom pastor, Ele é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E como está lá no Salmo 23, esse salmo profético sobre Jesus, dizendo que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, que Ele passaria pelo vale conosco. E isso mostra que os vales não deixariam de existir, mas que Ele estaria bem presente. Então, nestes momentos, o Senhor também quer que seja desenvolvida em nós essa consciência da presença de Deus, que Ele está presente, que Ele está cuidando, que Ele não perdeu o controle. Então, a morte não seria o resultado final daquela enfermidade. Embora a morte física acontecesse e realmente aconteceu, mas havia ali um propósito para aquilo. Então, o texto mostra para nós que não há indícios de que a doença de Lázaro fosse resultado de algum pecado. Como nós vimos semana passada, com aquele homem que estava ali à beira do tanque de Betesda esperando para que ele pudesse entrar e ser curado, o texto diz no final que Jesus fazendo uma exortação, uma repreensão de que aquele homem não deveria pecar mais para que algo pior não acontecesse. Nesse texto, nessa narrativa de Lázaro, não há esse indício.
de que essa doença fosse resultado de um pecado, porque nem todas as doenças assim o são. Pelo contrário, nesse caso, a doença estava ligada ao seu amor, né? E não à ira de Deus. Também não devemos concluir que sempre que algo acontece de ruim, Deus está insatisfeito conosco. Nem sempre. Mas Deus tem os seus propósitos, e nós lembramos muito bem do caso de Jó. Deus não estava insatisfeito com ele, pelo contrário, era alguém que alegrava o coração de Deus. E mesmo assim foi submetido àquela doença, àquela enfermidade e tantas outras perdas pelas quais Jó passou. E o texto também nos ensina que as demoras de Deus não significam uma negação. Nem sempre o tempo de Deus significa que Deus está se negando a responder uma oração, um pedido, um clamor, uma súplica. Nem mesmo o amor de Jesus pelos seus irmãos poderia forçá-lo a agir antes do tempo. Vejam só, o urgente não apressa Deus. Ele tem o seu tempo, tem o seu jeito. E Jesus foi obediente ao Pai, seguindo esse cronograma divino. Ele tinha tudo sob controle. Nada fugiu do controle de Deus, nada fugiu do controle de Jesus. E a fé de Marta precisava ser refinada. Vejam só, em um momento ela diz: sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E no momento seguinte em que Jesus pede para que a pedra fosse retirada, ela já dá um passo atrás e diz: Senhor, mas já faz 4 dias, já cheira mal. Vejam só, ela cria sim em Jesus, assim como nós cremos. Mas a fé dela, e assim como a nossa fé, precisa ser refinada. E muitas vezes isso acontece através do sofrimento, através das notícias inesperadas. Pelo luto, pela dor, a nossa fé pode ser refinada. Então, aprove ao Senhor ressuscitar a Lázaro. E Jesus sabia que ele ressuscitaria, e essa é uma das características de Deus, é a onisciência, ele conhece todas as coisas, e também Jesus aqui, em todo o tempo, reafirmando que ele era o Filho de Deus, ele era o enviado de Deus. Inclusive com essa característica que eles entendiam que era uma característica apenas de Deus, saber de todas as coisas, e aqui Jesus revela então também essa mesma característica divina. Então, Jesus deveria saber do lugar de sepultamento de Lázaro, mas ele faz aquela pergunta onde ele está, a fim de causar essa expectativa, de encorajar a fé daqueles e também de convidar a cooperação do homem, porque aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz. E Deus não faz pelos homens aquilo que nós podemos fazer, como retirar aquela pedra. Aquela era uma tarefa daquelas pessoas, deveriam fazer pela fé. E assim o fizeram. Mas antes disso, Jesus chorou. Jesus chorou. E isso mostra que ele era verdadeiramente homem. Ele esteve aqui, ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Mostra a sua humanidade. O texto diz que que algo o moveu profundamente, isso por 2 momentos. Vejam, no versículo 33, Jesus agitou-se no espírito. Jesus era alguém que se compadecia pelo outro. Essa é uma característica de Deus, se compadecer, ele é compassivo. E deve ser também uma característica nossa, enquanto cristãos, nos compadecermos com a dor do outro. Depois, no versículo 39, diz que Jesus, outra vez profundamente comovido, ele também
sentiu a dor daquelas pessoas que estavam ali chorando. Interessante porque vieram de longe para ver Lázaro, era uma pessoa querida, era uma pessoa amável, e sua partida trouxe, então, essa comoção para aquelas pessoas, porque nós sabemos que naquela época, quando uma pessoa falecia e ele não tinha muitos amigos, não tinha muitos familiares, pessoas eram contratadas, né? Mulheres eram contratadas para chorar à beira ali do túmulo, né? Naquele momento fúnebre. E no caso de Lázaro, isso não foi necessário, muitos vieram de longe, porque era uma pessoa querida, era uma pessoa amável, alguém que faria falta. Lázaro devia ter deixado, então, um bom legado ali, e essas pessoas estavam, então, entristecidas pela morte dele, e isso é natural. Era comum que esse tempo de luto, em que as pessoas se reuniam, visitavam umas às outras, durasse uma semana, 7 dias. E isso mostra para nós o quanto é natural que a gente passe por esse momento de pesar, de tristeza, de sofrimento diante de um luto. Isso não tira de nós a nossa espiritualidade, mas mostra que também nós temos a nossa humanidade e temos essas emoções também. Mas ali o fato de Jesus chorar, então, demonstra isso, que ele se compadeceu. E o tempo de espera, esses 4 dias, revela também uma característica divina, que é o controle sobre todas as coisas. Porque os judeus, havia uma crença, uma superstição entre os judeus, que durante 3 dias o espírito ainda estava sobre a pessoa e ele poderia ressuscitar. Mas 4 dias não, 4 dias realmente teria que ser algo sobrenatural. Então, Jesus espera esse tempo e como ele diz no texto, que ele, no versículo 6, disse que Jesus ainda ficou ali mais 2 dias, esperando por aquele momento, e no versículo 14, Jesus fala, Lázaro morreu. E vejam, Jesus não havia recebido essa notícia, mas ele já sabia, ele é conhecedor de todas as coisas. Lázaro morreu e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Propósito de Deus, para que aquelas pessoas crescem. E foi o que aconteceu. Então, algo extraordinário acontece. Algo que nunca havia acontecido. Depois de 4 dias, uma pessoa ressuscitar. Irmãos, se coloquem naquela cena. Aquelas pessoas chorando, já não havia mais o que fazer. Então Jesus entra com o milagre, com o sobrenatural, e ele faz mais uma vez a declaração: Eu sou. E dessa vez ele completa: Eu sou a ressurreição e a vida. Ele tem o poder sobre a vida. Jesus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. É Deus quem decide. Ninguém vai antes da hora, nem depois. Cada um tem o seu tempo e, se Deus quiser, Ele pode trazer à vida aquilo que está morto. Diante de um milagre, então, nós temos 2 atitudes: crer ou desconfiar. Muitos creram. O texto diz que no versículo 45, muitos dos judeus, né, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. E aqui o desafio é também nós crermos mesmo sem ver. Jesus fez aquele milagre e diante do que os seus olhos viram, aquelas pessoas creram. Mas também o texto continua que alguns foram contar, foram, né, maldizer a Jesus ali com os sacerdotes, os fariseus, e vejam aqueles que deveriam, que propagavam, né, as leis, os mandamentos, aqueles que deveriam crer, não creram em Jesus. E nós? Nós temos crido que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é suficiente para nós, temos vivido dessa maneira, temos nos lançado aos seus pés, como fez Maria,
temos corrido até Ele e temos obedecido a sua voz diante de uma ordem que Ele dá? Fica para nós essa pergunta, mas fica para nós principalmente a declaração. Jesus dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus trouxe vida para Lázaro, mas Jesus também trouxe vida para aqueles que estavam ali porque eles creram. E a palavra de Deus diz que aquele que crer, ele será salvo, ele terá vida eterna. Hoje é dia de nós crermos em Jesus, levarmos a Ele as nossas aflições, descansarmos no seu cuidado e no controle, porque Deus não perdeu o controle. Ele tem controle sobre todas as coisas e Ele tem bons propósitos para nós. Deus te abençoe, que o Senhor complete essa palavra no seu coração, no meu coração, para que vivamos essa vida na dependência total de quem Deus é. E o que Ele é, o que Jesus é suficiente para nós. Deus abençoe.